Cidades do interior, ruas pacatas, lugares onde a tranquilidade parecia reinar. Ninguém imaginava que um maníaco estava à espreita esperando o melhor momento para atacar crianças desacompanhadas. O que começou como uma simples investigação policial se tornou um dos casos mais macabros do Brasil. Hoje você vai conhecer a história do maníaco da bicicleta. Durante as décadas de 50, 60 e 80, um assassino em série tirou o sono da população do sudeste do país. Durante esse período, 7 crianças foram encontradas sem vida em cidades em Minas Gerais e em São Paulo. As idades dos menores variavam entre 7 e 15 anos. Eles eram asfixiados após a violência sexual e, além disso, os meninos eram emasculados, ou seja, eles tinham seus órgãos genitais externos arrancados. Todos os corpos foram encontrados ou em matas fechadas ou em canaviais. Após uma intensa investigação, chegou-se ao nome de Francisco de Marco. Ele foi apontado como responsável e condenado a mais de 70 anos de prisão, os quais foram cumpridos em várias cadeias do estado de São Paulo. Descobriu-se que o modus operandi de Francisco consistia em oferecer doces para as crianças e convidá-las para colher frutas em uma chácara. Seu nome ficou bastante conhecido na época, mas não tanto quanto o seu apelido, Chico Vidraceiro. E com a notícia da sua prisão, os pais e as crianças ficaram mais tranquilos. Só que essa paz não durou muito tempo não. No início dos anos 90, a população de Rio Claro, interior de São Paulo, passou a se recolher mais cedo e a evitar que suas crianças brincassem na rua ou fossem para a escola desacompanhadas. Havia recomeçado aquela série de desaparecimentos de crianças. De imediato, os boatos atribuíram a responsabilidade a Chico Vidraceiro, e a certeza do falatório era tanta que as pessoas tinham certeza de que Francisco tinha fugido do presídio. Mas naquela época, Chico Vidraceiro continuava encarcerado. O delegado responsável pela sua prisão confirmou isso com seus próprios olhos. Nessa oportunidade, Francisco disse que sabia que os crimes continuariam acontecendo contra as crianças, porque ele não era o culpado. A investigação dessa nova onda de desaparecimentos seguia a linha principal de que tinha alguém imitando os crimes de Francisco. As linhas secundárias abordavam tráfico de órgãos ou até mesmo tráfico de crianças. Em 17 de janeiro de 1990, Osmarina Pereira Barbosa, de 10 anos, e seu primo José Fernando de Oliveira, de 9 anos, desapareceram. Eles foram vistos pela última vez quando estavam brincando na rua. O corpo de Osmarina foi encontrado 9 meses depois, com sinais de violência tanto física quanto sexual. 6 anos depois, em 28 de agosto de 96, Aline Cristina dos Santos Siqueira desapareceu. Ela foi vista pela última vez andando ao lado de um homem que estava montado numa bicicleta. Em fevereiro de 97, Alisson Maurício Nicolau Cristo, de 6 anos, desapareceu. 4 meses depois foi Renata Campos, de 5 anos. No mês seguinte, Daniela de Oliveira, de 5 anos, também desapareceu. Todos eles estavam brincando nas portas das suas casas. O corpo de Daniela foi encontrado no início de dezembro de 97 por funcionários de uma empresa ferroviária na Floresta Estadual de Rio Claro. Ele estava parcialmente enterrado com outro corpo, que só foi reconhecido através de exames de DNA como sendo o de Alisson. Naquele mesmo ano, um garoto de 17 anos chamado Emerson, acompanhado de sua mãe, foi até a delegacia de Rio Claro para registrar um boletim de ocorrência. Ele disse que trabalhava num viveiro perto da Floresta Estadual e que dias antes tinha sido abordado por um homem estranho pedindo para que ele lhe ajudasse num serviço num barracão que ficava localizado no fim da rua. Emerson desconfiou da situação e disse que estava muito ocupado para ajudá-lo naquele serviço. O homem perguntou quantos anos ele tinha e Emerson disse que tinha 12 ao invés de 17. E o homem foi embora quando percebeu que Emerson não o ajudaria a fazer o tal serviço. Só que ele retornou dias depois e dessa vez Emerson só percebeu sua presença quando ele estava muito perto. O homem estava bastante agitado e disse a Emerson que sabia onde ele morava. O chamou para ir até o barracão novamente, tirou um bolo de notas do bolso e chegou até a tirar as calças. Sem saída, Emerson disse que iria, mas que só precisava buscar a sua mochila que estava um pouco distante dali. Dentro dela tinha um cutelo, uma faca de açougueiro. E foi o que o Emerson usou para acertar as costas do homem, que caiu do barranco gritando. Os policiais foram até o local no dia seguinte, mas não encontraram nada e nem ninguém suspeito. Em 7 de setembro de 97, Anderson Jonas da Silva, de 6 anos, estava esperando o pai encher o tanque do carro num posto de gasolina, se afastou do veículo e nunca mais foi encontrado.
Nessa altura, com alguns corpos encontrados, a polícia descartou as linhas secundárias de investigação e focou apenas na principal, um assassino em série provavelmente imitando os crimes de Chico Vidraceiro. E as únicas informações concretas até aquele momento eram: as vítimas eram crianças pobres, com idades entre 3 e 11 anos. Uma testemunha disse ter visto um homem de bicicleta levando o garoto Anderson na garupa. Uma outra disse ter visto Aline Cristina andando ao lado de um homem que estava montado numa bicicleta e que o suspeito andava em uma bicicleta vermelha e usava boné. Eram poucas informações e muito desespero por parte da população, que decidiu tomar a frente e se organizou para arrecadar fundos em um evento beneficente com o objetivo de custear os cartazes com as fotos das crianças desaparecidas. Enquanto isso acontecia, em 26 de maio de 98, Edson Silva de Carvalho, de 11 anos, desapareceu. Ele morava em Monte Alto, uma cidade localizada a 180 quilômetros de Rio Claro. Seu corpo foi localizado numa casa abandonada, já em um avançado estado de decomposição. 7 meses depois, 2 policiais estavam em um bar de Rio Claro e ouviram um homem desesperado entrando no estabelecimento e dizendo que um homem tinha tentado agarrar sua filha e a amiguinha dela, e que até mordida no pescoço uma das meninas levou nesse ataque. Os policiais conseguiram localizar o homem, que levava consigo 2 ramos de plantas com cheiros bem fortes, além de um peão no bolso. Na revista, perceberam que ao invés de cinto, ele usava a cordinha de rodar o peão amarrando o cós da calça, além de não usar cueca. Ele foi conduzido até a delegacia, um boletim de ocorrência foi registrado e em seguida ele foi liberado. No dia seguinte, os 2 policiais que participaram desse episódio comentaram sobre ele de forma despretensiosa com uma delegada chamada Sueli Eisler, que trabalhava num departamento não relacionado com o caso dos desaparecimentos. Eles costumavam trocar experiências sobre os casos mais curiosos do dia a dia, mas esse em específico chamou a atenção de Sueli porque ela estava acompanhando a movimentação sobre a investigação dos desaparecimentos e lembrou que o bairro onde o homem foi revistado era o mesmo que uma das crianças desaparecidas, chamada Alison, morava. Ela teve acesso àquele boletim de ocorrência e extraiu de lá o nome do homem, Laerte, e o seu endereço, que curiosamente ficava a poucos metros daquela floresta estadual de Rio Claro. Quem atendeu a porta foi uma mulher chamada Sidney. Ela informou que Laerte costumava frequentar aquela residência esporadicamente, que ele tinha ido lá na noite anterior, dito que a polícia estava no seu encalço, reunido alguns dos seus pertences pessoais e fugido. Sidney informou que ele era de Araras, cidade a 26 quilômetros dali. Disse ainda que eles chegaram a ter um envolvimento amoroso, mas que foi passageiro. E a busca por Laerte ficou por isso mesmo. Na noite de 25 de abril de 99, Crislane dos Santos Barbosa, de 3 anos, desapareceu da sala da sua casa em Pirassununga, cidade que fica a 66 quilômetros de Rio Claro. Sua mãe a colocou dormindo no sofá, deixou a porta da sala encostada e saiu de casa pelo que, segundo ela, foram apenas alguns minutos. E semanas depois, o corpo da criança foi encontrado nos fundos de um motel. 7 meses depois, Jéssica Alves Martins, de 9 anos, desapareceu na cidade de Franca, a 250 quilômetros de Rio Claro. 2 dias depois, seu corpo foi encontrado com sinais evidentes de violência sexual e estrangulamento. No ano de 2000, a delegada Sueli Eisler foi realocada do departamento onde ela trabalhava para o 1º Distrito Policial. A partir daí, ela pegou o caso das crianças desaparecidas, que desde aquele episódio do bar nunca tinha saído da sua cabeça, e começou a trabalhar nele. Ela recapitulou as informações que a ex-namorada de Laerte passou para ela. Decidiu visitar a cidade onde ele nasceu e descobriu o seguinte: Laerte Patrocínio Orpinelli nasceu em 10 de outubro de 1952 na cidade de Araras, interior de São Paulo. Ele era o 7º filho de uma família de 9 irmãos. Seu temperamento era considerado agressivo, principalmente em relação à sua mãe. Quando criança, Laerte era amarrado ao pé da mesa como forma de castigo, e essa punição acabava só aumentando a raiva que ele sentia. Ele tinha um péssimo histórico escolar e se destacava entre os estudantes por seu comportamento recluso e arredio. Por várias vezes ele conversava sozinho e evitava interação com os outros colegas. Naquela época, essas informações foram passadas pela escola para sua mãe, junto com o conselho de que ele fosse levado a algum médico. Nesse mesmo período, um dos seus irmãos faleceu e isso o marcou profundamente. Aos 13 anos, Laerte começou a ingerir bebidas alcoólicas com frequência, se tornou alcoólatra logo cedo e deu início a uma série de internações em clínicas psiquiátricas, tendo a mais longa delas durado 5 anos. Os médicos suspeitavam de que seu problema não era apenas o alcoolismo, pois ele apresentava comportamentos esquizofrênicos e paranoicos. Laerte tinha 26 anos quando saiu da sua última internação e sumiu por alguns dias. O seu retorno para casa foi assustador para a família, porque ele apareceu no quintal batendo latinhas umas nas outras e gritando
frases desconexas, e sua mãe optou por amarrá-lo no pé da mesa mais uma vez. Além de Laerte, outros 3 irmãos dele também eram alcoólatras. Em 94, sua mãe faleceu e ele saiu de casa sem dizer para onde iria, e nem ao enterro dela ele foi. Ele passou os anos seguintes perambulando pelas cidades da região, oferecendo seus serviços de engraxate de trilhos de portas de ferro em bares e comércios. Suas roupas eram rasgadas, sujas e mal cheirosas, e nessa época ele conseguia comida de algumas pessoas que tinham pena da situação em que ele se encontrava. Em 83, aos 32 anos, ele conheceu Sidney, que era 30 anos mais velho do que ele. Eles chegaram a morar juntos naquela casa que a delegada visitou perto da floresta estadual. Segundo Sidney, ele era agressivo e, para prevenir, ela preferia dormir em quartos separados. Após reunir todas essas informações, a delegada Sueli divulgou o nome e o retrato falado dele para as mídias. Não demorou muito para que uma denúncia anônima fosse recebida, informando que uma pessoa muito parecida com ele estava hospedada em um albergue localizado entre as cidades de Casa Branca e Leme. Uma operação para capturá-lo foi organizada e em 13 de janeiro de 2000, num posto de gasolina, Laerte foi preso sem oferecer resistência. Na época da sua prisão, ele tinha 48 anos e se manteve calado no início, sem colaborar com os investigadores. Ele chegou até a ser levado à floresta estadual para verificarem qual seria a reação dele, mas mesmo assim se manteve calado. Só que com a divulgação da sua captura, algumas das suas vítimas que escaparam foram até a delegacia para registrar suas histórias. Lembram do Emerson, o rapaz do cutelo? Ele foi até a delegacia porque viu na televisão que eles não tinham muitas provas concretas contra Laerte e que ele poderia ser solto a qualquer momento. O rapaz contou à delegada tudo que eu narrei para vocês agora há pouco e disse a ela que ela poderia verificar com os próprios olhos se ele estava realmente falando a verdade. Era só olhar nas costas do Laerte. E realmente tinha uma cicatriz lá. No momento do reconhecimento de Laerte, o Emerson ficou em estado de choque e Laerte transtornado. O pedreiro Romilton Elias da Silva, de 34 anos, tentou invadir o 1º distrito policial armado com uma faca com o objetivo de vingar a morte de seu filho, Anderson. Ele foi contido pelos policiais e aceitou dar o seu depoimento. Disse que Laerte não era um completo desconhecido, que eles tinham se conhecido uma semana antes da criança desaparecer. No dia, Romilton havia parado num bar próximo da sua casa para beber algumas cervejas na companhia do seu filho. E lá dentro do estabelecimento, engraxando os trilhos da porta do bar, estava Laerte. Romilton disse que ele se aproximou da mesa com muita simpatia e chegaram até a tomar uma cerveja juntos, enquanto a criança comia uma porção de filé. Durante a conversa, Romilton se colocou à disposição de Laerte caso ele precisasse de alguma coisa, o que foi aceito de pronto. A partir desse dia, Laerte o visitou várias vezes para jogar em conversa fora. E foi só depois desse depoimento que Laerte decidiu colaborar com os policiais. Sem demonstrar emoção, ele confessou formalmente os assassinatos de Anderson, Aline, Alisson, Daniela, Jéssica, Edson, Thaisa e Renata. E confessou mais outros tantos de forma informal. Lembram de Chico Vidraceiro do começo desse vídeo? Laerte chegou a confessar as mortes das 4 crianças de Rio Claro nos anos 80, crimes estes que colocaram Chico Vidraceiro na prisão. O Chico sempre alegou inocência, mas continuou preso por esses crimes mesmo assim. Lembram que ele disse para o delegado que sabia que os crimes contra as crianças continuariam acontecendo porque ele não era o culpado? Pois é. Sobre o Anderson Jonas, Laerte contou que se aproximou da criança quando viu que ele estava longe de seu pai no posto de gasolina. E como o menino já conhecia o Laerte, não demonstrou medo com a aproximação dele. A oferta de uma balinha foi prontamente aceita. Em seguida, a proposta de dar uma volta na sua bicicleta vermelha também. A respeito dos primos Osmarina e José, que desapareceram em 90, Laerte confessou que matou primeiro a menina. Disse que levou os dois para um canavial com a desculpa de que aquele era o caminho para sua casa para pegar mais balinhas. Ele informou que amarrou José Fernando, abusou de Osmarina e a matou em seguida. Depois foi até José e o agrediu até ter a certeza de que ele não estava mais respirando. E ele achou interessante acrescentar na sua confissão que José demorou mais para morrer do que Osmarina. Com relação a Alisson Cristo, Laerte disse que frequentava a comunidade de ciganos da qual a família do menino fazia parte, que por isso ele era familiar para o garoto. A proposta de subir na bicicleta para pegar mais doces na sua casa foi aceita sem receios porque eles eram próximos. Quanto a Edson Silva de Carvalho, Laerte conta que tentou violar o garoto sexualmente, mas ele gritou tanto que o deixou muito nervoso. Disse que teve um episódio de fúria e bateu a cabeça da criança contra a parede, causando a sua morte instantânea. Os detalhes dados por Laerte chamaram a atenção dos investigadores, já que com apenas uma foto da vítima, Laerte dissertava com riqueza de detalhes sobre todos os pontos. Seu nome, como a conheceu, como se aproximou, a maneira usada para tirar a sua vida e onde deixou o corpo.
Lembram da menina que foi raptada de dentro de casa? Laerte disse que esse crime em específico ele decidiu agir de forma diferente. Disse que foi a primeira vítima que ele tirou de dentro de casa ao invés de abordar na rua. Disse que ficou rondando a mãe da menina, que tinha percebido onde ela morava e, sem ser notado, esperou o momento certo de agir. Disse ainda que não a violentou sexualmente, que tirou sua vida com murros na cabeça, no rosto e quebrou seus dentes. Nessas confissões, Laerte disse que quem não se comportava, ele matava no soco. E se a criança o obedecia, ele estrangulava com o barbante do peão, aquele que ele usava para amarrar os seus shorts. Disse que deixava os corpos em covas rasas e que cobria eles com aqueles ramos de folhas com cheiro forte. O objetivo dele era que o odor dos corpos não chamasse a atenção tão cedo assim. Friamente, ele disse que matar crianças era como matar passarinhos. E quando a delegada perguntou quantos passarinhos ele já tinha matado, ele disse que parou de contar quando chegou em 100. E a polícia acredita que isso não é um exagero, porque quando ele foi preso, encontraram com ele algumas cadernetas com anotações com os nomes dos lugares por onde ele tinha passado. Algo como lugar X, passei Y dias, do dia tal até o dia tal. Com base nisso, a polícia fez um levantamento de menores de idade desaparecidos nessas datas e nesses locais. Eles chegaram a um número assustador de 94 crianças desaparecidas em 26 cidades daqueles arredores. Laerte disse que nada tinha dado errado até a sua prisão e que tinha certeza de que a polícia o prenderia um dia, mas que ele não se importava com isso. Disse que começou a ter vontade de matar crianças por volta dos seus 17 anos e que conseguiu segurar isso até 1970, 3 anos depois que ele saiu da sua última internação numa clínica psiquiátrica. Confessou que o seu primeiro crime foi na cidade de Bauru e, ao cruzar as informações, acredita-se que a primeira vítima de Laerte tenha sido Mara Lúcia, de 9 anos. Esse caso é um dos mais famosos da história de Bauru. Isso porque seu corpo foi encontrado nos fundos de uma casa em construção com marcas de asfixia, violência física e sexual. Quando lhe perguntaram o motivo de tudo aquilo, ele variou as respostas entre um espírito maligno que o obrigava a perseguir e matar crianças e que às vezes o mandava beber o sangue delas, e outras vezes dizia que a culpa era do seu vício em álcool, que quando ele bebia virava o Satã, que ficava nervoso e que sentia prazer em ver as vítimas aterrorizadas. Laerte foi a júri em 2001 e 2008, sendo condenado a 100 anos de prisão por raptar, abusar sexualmente e assassinar pelo menos 10 crianças, que foi a quantidade que conseguiram comprovar. Até hoje, a polícia não encontrou os corpos de todas as vítimas de Laerte, nem mesmo conseguiu definir ao certo a quantidade real de vítimas. Ele foi condenado a 68 anos pelos crimes cometidos em Rio Claro e 32 anos pelos crimes em Franca. Laerte foi diagnosticado com psicopatia e ficou preso por 13 anos até sua morte, aos 61 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida pelos carcereiros da penitenciária de Iaras. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, ele morreu de causas naturais devido ao histórico de diabetes e hipertensão. Mas há quem não acredite nessa versão. Esse foi o caso do maníaco da bicicleta, que nos lembra que a realidade pode ser muito pior do que a ficção. O que você acha desse caso? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gosta de vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like pra mim. Assim você apoia o meu trabalho e garante que não vai perder os próximos casos. E falando nisso, no próximo vídeo vamos falar sobre um caso que chocou o mundo e foi rodeado de mistério. Eu te vejo lá. Tchau!